Olá pessoas, aqui é o Pedro Torão, apresentador do programa Taurus Cast. E hoje nós vamos entrar num assunto muito importante, a questão sobre o racismo no Brasil. E para isso, convidei uma pessoa muito legal. Se apresente. Bom, gente, meu nome é Luana, sou uma mulher negra, sou de São Paulo, moro em Osasco, tenho 33 anos e estou super feliz de trocar aqui, de ter sido convidada para trocar essa ideia aqui no Taurus Cast. Então, a primeira pergunta que eu posso lhe fazer é que a gente vê que o negro ele está tendo muito mais acesso aos meios de comunicação como representante nos meios de comunicação. Como você enxerga a representatividade no meio estético e artístico atual no Brasil? O homem negro e a mulher negra estão tendo o seu devido lugar, o lugar de fala, o lugar de representatividade, o lugar de beleza na atual sociedade brasileira? Olha, é irresistível para mim subverter essa pergunta. Mas eu tenho certeza que você vai se sentir contemplado com a resposta. Eu vou responder o que para onde essa pergunta me direciona e também responder como o meu ponto de vista qualitativo, né, ou quantitativo, enfim, o meu ponto de vista sobre como se está adequada essa proporção de representatividade estética nas artes e tal. Bom, primeiro, é, essa representatividade é para quê? O que as pessoas negras esperam com representatividade? A gente ainda está lutando para ser representado num espaço como consumidor. E, em alguns aspectos, esse espaço que a gente está reivindicando é um espaço de humanidade. Então, quando a gente pede para ser representado numa campanha de pasta de dente, numa campanha de sabonete, numa campanha de itens de higiene ou itens de beleza, a gente não está só pedindo para que a gente seja visto e se sinta bonito, mas que a gente seja humanizado. É daí que parte. E é aí que deveria importar. Algo que mostra muito isso é que produtos como band-aid, maquiagem, não são feitos para pele negra. Elas não têm cores específicas para pele negra. O negro não é tão tratado quanto um consumidor. Ele é tratado como um nicho e não como alguém que você queira alcançar no seu produto ou na sua propaganda. Quando uma marca cria uma linha de maquiagem e tem lá uma série de bases, né? Que é uma cobertura para que tem que ficar muito justa com a cor da pele da pessoa que vai usar, e ela não faz um tom sequer para a pele negra, para ela não interessa se o negro vai usar ou não, porque não é nem uma questão de escolher um nicho ou ver o negro como um consumidor. É porque dane-se. É porque assim, não é uma questão de ser cliente potencial, não tem necessidade, não quero vender, por mim não usa. Enfim, o que me interessa é que pessoas brancas comprem. Ou, como diriam essas pessoas, o que me interessa é que as pessoas comprem. Os negros que façam as coisas deles. Então, eu acho que isso abre um leque. Acho que isso abre uma discussão para uma discussão muito grande sobre representatividade e quais são as reivindicações profundas disso. Bom, agora acho que a resposta aqui talvez seja a esperada. E eu tá muito aquém. Se negros e pardos são maioria nessa população, na população desse país, tá muito aquém. Quando a gente vê um ou dois negros, e é sempre um perfil específico de negros, com corpo específico, ou sempre com uma
com uma provocação de sensualidade ou de excentricidade, a gente não está vendo as pessoas serem representadas com naturalidade, né? Então, o devido lugar que a gente, que os negros podem estar, ainda é um espaço, ainda é um espaço, ainda é um espaço no etéreo, sabe? Ainda é um espaço que nesse esquema ainda não está funcionando. E é muito importante dizer também que as pessoas não estão cedendo espaço para as pessoas negras. Essa luta e essa estruturação é secular, está acontecendo há muito tempo. E o passo é de formiga não é de repente, porque dá a impressão que de repente várias pessoas negras agora fazem propaganda de estética. A marca X agora tem para cabelo é, afro. Fulana de tal é considerada uma, um ícone de beleza. Parece que é de repente. Não. A internet popularizou o discurso, graças ao Lodumaré, mas essa luta é secular. Essa luta é secular. As coisas já estão acontecendo há muito tempo. E, da proporção que as coisas acontecem, que antes eram. Que antes aconteciam a boca pequena, vamos chamar, né? Porque não chegava nos tabloides. Da proporção que as coisas acontecem, o nível de discussão que as pessoas negras têm para a própria emancipação está muito lento. A impressão que eu tenho é de que está muito lento, porque o nível de discussão para isso é muito alto. O nível de estruturação, o nível de articulação das pessoas negras é muito grande, apesar de fazerem a gente acreditar que, que é coisa pouca. Mas aqui no Brasil, como eu falei, é mais da metade da população total. Mas a maior parte de pessoas que vivem nesse país é negra. Então, é muita gente. É muita gente. É difícil a gente manter o otimismo, mas a gente também não pode desonrar o que foi feito até aqui. As coisas vão acontecendo a passos curtos, mas estão acontecendo por esforço das pessoas, pelo esforço absoluto das pessoas negras. É realmente muito importante que continue a luta e que ela não pare, porque se você mesmo não luta pelo próprio povo, quem lutaria? E tudo isso que você falou é muito presente, é muito notável, é muito palpável. E eu não entendo como é que as pessoas conseguem recusar que essa luta existe, que ela é justa e que ela é válida. Em alguns meios de comunicação, ainda se vê homens e mulheres brancos e brancas se passando por negros em fotos e vídeos de propagandas, enfim. A maioria das pessoas que veem essas propagandas não entendem qual é o problema disso ocorrer. Como você enxerga esse cenário do blackface no Brasil? Então, é uma pergunta bem difícil, porque, sinceramente, é de uma desonestidade, mas é de uma desonestidade tão esperada, porque é tão conveniente para o mercado ter a nossa cultura, como sempre foi, né? Ter a nossa cultura e não ter, e não repassar o dinheiro que isso gera para pessoas negras, que de verdade é até difícil discutir, porque isso está num lugar de tanta patologia social, de tanta loucura, que eu não consigo ter uma opinião ou um conselho para dar ou uma palavra. Eu acho que é isso, é a loucura mesmo, é a loucura, é a doideira da colonização, sabe? Da coisa do dominar. É o dominar elevado a uma potência, assim, de dominar, entrar na carne e se fazer de. É o Corra. Sabe aquele filme do Jordan Peele? É Corra, sabe assim?
É de uma loucura de terror fantástico mesmo. É É muito surreal. estranho realmente olhar essas propagandas e perceber que as pessoas brancas só querem as partes boas de ser negro, sem carregar o peso histórico que é ser negro no Brasil, carregar o racismo na pele. Só quer a beleza e o glamour. Mas isso é algo que você falou muito bem e se expressou muito melhor do que eu conseguiria me expressar. A próxima pergunta, Luana, que eu posso te fazer é porque ainda há a presença do discurso racista que afeta jovens e adultos. E até que ponto a autoestima, a vontade, os projetos são afetados por esse discurso? O que que isso realmente afeta na mentalidade e na disposição do jovem brasileiro? Eu acho que a gente não se deixa bater necessariamente pelo discurso de ódio, mas pelo estresse que isso causa, né? Porque é perigoso. Porque não é um discurso de ódio que afeta a nossa autoestima só. Não é um discurso de ódio que fecha algumas portas. É um discurso de ódio que te impede de ter um bom atendimento médico. Se, mesmo que você tenha convênio, mesmo que esteja tudo certo, que você chegue, você senta na frente do médico, o médico não te atende direito. É um discurso de ódio que te impede de ter socorro, porque um negro caído na rua, ou é drogado, ou tá com, sei lá, é natural, um negro caído no chão. É um discurso de ódio assassino. Não tem uma semana que morreu uma menina, a Agatha, assassinada pela PM do Rio de Janeiro, menina de 8 anos. Hoje, uma semana, foi anteontem, não foi? Enfim, hoje, dia 24, outra criança foi baleada no Rio de Janeiro também, não estava tendo confronto nem nada. Então, não é um estresse nesse, assim, não é que a gente se deixa abater, é que é realmente uma situação de risco, é que a gente está na mira, a gente nasce com um alvo, sabe? Nossa pele passa a ser um alvo nesse lugar. Então, não acredito que seja se deixar abater, ninguém se permite abater é, se esse ódio, ninguém se permitiria abater se esse ódio não fosse uma ameaça explícita de morte, sabe? Acho que não existe um negro nesse país que nunca foi ameaçado de morte ou ameaçado, sei lá, teve sua integridade física ameaçada por ser negro, ou que não tenha apanhado por ser negro. Eu já apanhei por ser negro, eu apanhava na escola, sabe? Apanhava aleatoriamente, esbarrões, ameaças, sabe? É horrível a gente estar num ambiente que que a nossa presença já é uma personagem, já no imaginário popular cria uma personagem que qualquer abuso é naturalizado. Então, acho que ninguém se deixa bater. As pessoas tentam sobreviver. E é muito difícil sobreviver ao estresse. A principal causa de depressão e ansiedade é o estresse. Os estudos recentes têm apontado para isso. E por que, que a maior parte da população das pessoas com depressão e ansiedade são mulheres negras, são pessoas negras, de uma maneira geral, mulheres negras, depois homens negros? Por conta disso, o estresse que a gente vive é absurdo. Quando você vê uma pessoa negra vivendo, correndo, planejando ter filhos, etc e tal, aliás, a possibilidade de você ver isso, a possibilidade de você ver a gente se divertindo por aí, já tira toda essa, já bota por terra essa história de que a gente pode se deixar abater. A gente ainda resiste, a gente tem uma força mental sobrenatural. E é sobrenatural mesmo, é uma força mental ancestral. É a Axé que mantém a gente aqui, é a fé nos nossos, para o negro que seja ateu, assim, cogitando essa possibilidade, mesmo que seja de outra religião, é o Axé que põe a gente em pé. Não tem outra coisa, não tem outra coisa. É algo que corre na nossa veia mesmo. Porque, sinceramente. Às vezes eu me vejo fazendo planos, tipo, eu quero. E eu paro e penso, gente, assim, vou durar, vou durar.
porque vou. Mas a perspectiva de vida é menor, tudo é um horror. Então, sabe, é o estresse. A gente não se deixa abater, a gente até que vai muito bem. É triste ver o que o racismo fez no Brasil, a desumanização que ele criou. Ver que as vidas não têm mais o mesmo peso e que, dependendo da cor da sua pele, a sua morte é ou não justificável. E o pior de tudo é que é preciso mudar planos, mudar projetos pessoais por conta do racismo, porque se você seguir seus projetos de vida, você vai estar sofrendo um risco de vida, um risco real. E isso é muito triste e muito alarmante saber que no Brasil é esse o quadro que a pessoa negra enfrenta. Olha, eu não consigo não mudar de tom quando a gente fala do tanto que afeta, que nos afeta o racismo. Mas é tão duro você ter que lidar com uma coisa que você não é responsável, que você não tem como combater. É tão difícil parecer que a responsabilidade pelo fim do racismo é das pessoas pretas, sabe? A branquitude faz isso. A branquitude faz parecer que se a gente não lutar contra o racismo não acaba. Quem tem que parar com essa merda são eles, sabe? Quem tem que parar com essa merda e reconhecer que isso não tá dando certo, não tá dando futuro pra ninguém, são eles. Esses dias eu tava observando a análise que uma amiga fez, a Abby, e ela estava vendo os dados sobre a violência no Brasil e que a maioria das pessoas pretas é assassinada, a maioria das pessoas pretas vive em condição de vulnerabilidade social. E se excluírem as pessoas pretas, considerando que o racismo é o principal fator, o Brasil nem é tão violento assim, sabe? Se o racismo não impedisse que as pessoas chegassem é, na escola, ao nível de instrução adequado e razoável, não haveria tanto desemprego, não teria tanta gente recebendo salários péssimos. Então, é muito difícil sempre ter que discutir o racismo nesse lugar, porque a gente se sente impotente. Eu sei que essa é uma das estratégias do racismo. Então, o meu tom só muda por causa disso. Meu tom só muda por causa disso. Eu, de verdade, eu tenho. Não é que eu tenho uma fé, não. Eu tenho uma certeza muito grande no meu povo. Infelizmente, as pessoas têm. O resto da sociedade tem essa dificuldade, né? De reconhecer que não existe outro caminho senão através do povo da terra, senão através dos indígenas e através das pessoas pretas. Porque os saberes deles estão se esgotando, sabe? Não está funcionando. O capitalismo não está funcionando, nada está funcionando. Então eu acredito que a influência de outras culturas é o que vai permitir que, não estou sendo maluca, não, mas que a humanidade avance de fato. E o que você pensa sobre a apropriação da cultura negra? Ser certos costumes serem demonizados para um povo, mas ser socialmente aceito para outro, glorificado para outro. Então, racismo, né? É racismo, ponto. E é por isso que é problemático. Existe uma linha tênue entre intercâmbio cultural e apropriação cultural. Intercâmbio cultural é maravilhoso, sabe? Você conhecer outra cultura, você aprender outra cultura, você usufruir daquela outra cultura para o seu bem, para o seu lazer, enfim. Usufruir positivamente daquela cultura é incrível. Mas o racismo não é só um sistema de opressão a troco de nada. O racismo é um sistema de opressão a troco de exploração. É, então, existe um interesse muito grande em a gente se manter num lugar de subserviente ou no lugar de
produtor, sabe, de tudo. A pessoa que tá com a mão na terra, uma romantização disso, olha como trabalha 15 horas por dia, que maravilhoso, que bonito, olha que lindo essa sua resistência, olha que corpo maravilhoso que você tem, olha que coisa incrível, ah, eu quero representar isso e tchau, sabe? Ah, eu quero representar a arte do seu povo, que vocês são demais, porque eu estou convivendo com você, estou achando isso tudo incrível, e eu vou ganhar esse dinheiro e você vai ganhar toda a minha admiração. Ué, é racismo. É racismo. O problema da apropriação cultural é o racismo que mantém a margem. E por isso que é demonizado para um povo, o povo preto, e socialmente aceito para o outro, porque eles detêm da confiabilidade da fonte, né, do saber dentro dessa cultura, dentro desse sistema. Então, eles têm uma validação social para ditar regras, para ditar moda, enfim. E a apropriação cultural não é só estética, né? É de tudo. É religiosa, é de saúde, de princípios, de princípios tradicionais, de cuidado, né? Do nossa relação com o sagrado, nossa relação com o sagrado enquanto mulheres, enfim, nossa, nossos saberes ancestrais. É demonizado pra gente, porque nós somos um povo que fomos, a gente foi queimado por conta disso. A gente foi não só queimado, né? A gente foi compulsoriamente convertido a uma religião para não usar desses saberes. A gente foi amaldiçoado por isso. A gente foi afastado disso. O que se manteve até aqui foi a custa de muito esforço, sabe? Muito boca a boca, muito segredo, muito segredo. Então a gente compartilha às vezes com as pessoas para para que elas se beneficiem disso, para curar, para salvar, dentro do conhecimento ancestral que a gente possui, e de repente isso vira a roda na vida da pessoa. A pessoa descobre a roda e faz grana com isso, a dá com pau, e sai dizendo que isso não tem cor, que é para todo mundo, que não é bem assim. E, enfim, eu tô rindo porque é muito absurdo, é muito desonesto. As pessoas roubam na cara dura, né? Então, tipo, é bem meio que zoado pensar nisso, nessa desonestidade. Mas tu acha que a gente consegue ainda reconhecer esse roubo? Acha que esse cenário vai mudar daqui pra frente? Eu não espero, de fato, que essas pessoas reconheçam, né, esse roubo. Mas espero que que o povo preto se levante para ser autodeterminado, sabe? Para ser fonte e referência para da sua própria cultura. E para isso, todas as pessoas pretas têm que reconhecer aquilo que está sendo roubado como parte da sua cultura. É uma forma de genocídio. E quando a gente fala que o genocídio está em curso, também fala sobre isso. A morte é o pior que o genocídio pode fazer, mas a, a conversão forçada, que é o que acontece com a maioria das pessoas que demoniza as religiões afro, por exemplo, elas não têm uma isenção de valores sociais para escolher uma religião, né? Ou para seguir com a religião dos pais, ou da família, enfim, da sua tradição, da sua ancestralidade. A conversão forçada, é,
esse apagamento é um tipo de genocídio. Você tirar de um povo elementos da sua cultura e dizer que aquilo não tem mais cor, que não importa, você está matando aquilo. Você está mutilando a cultura de alguém. Você está forçando a você está forçando que as pessoas então assimilem a cultura do outro para continuar utilizando do elemento da sua própria cultura, mas você não pode falar que é seu. É um tipo de genocídio porque apaga a negritude. Enfim, é muito. Às vezes a gente discute como as coisas fossem estivessem só no lugar de posse, mas tá para muito além disso. Por que que a gente às vezes discute ou participa de discussões de que as pessoas acreditam que seja só tipo é meu e acabou? É porque a gente vive numa cultura, a gente vive num país colonizado por uma cultura que vem de posse, que vem do poder nesse que o poder legitima algumas atitudes, né? A gente precisa voltar realmente a vivenciar filosoficamente a nossa própria cultura. E aí a gente consegue entender essa questão da apropriação cultural como uma tentativa de anulação. E não só para fins comerciais, para o capitalismo, etc. Tal, não. É para tentar fazer a gente não existir de fato. Concordo plenamente. Eu acho que é um assunto ainda muito importante para ser debatido e muito engrandecedor no debate. Acho que um bom meio da gente conscientizar a população, reverter o caso, é a gente entender quais são os meios que estão combatendo o racismo. E, na sua opinião, quais são os principais meios de combate ao racismo atualmente no Brasil? Por meio de rede social, enfim, os principais meios. Então, os meios de combate ao racismo no Brasil. Depois disso que eu falei, eu acho que é usar a inteligência, sabe? Ser inteligente, ter uma menos hipócrita, menos utópico, menos é, eufemismos para falar de racismo, de gente preta, de vulnerabilidade social, de responsabilidade pela escravidão, menos romantização, honestidade de fato. Não é acesso à escola, é reestruturar a escola pública. Não é acesso, não é só acesso à educação. É dar condições para que aquela pessoa vá para a escola, para aquela criança ir para a escola bem alimentada, é não roubar merenda, sabe? É esse tipo de coisa que é o combate ao racismo. Ocorreu uma mudança estrutural e educacional para melhor conscientização, né? Além da melhora da infraestrutura, que no Brasil é bem precária. Então, a gente não vive numa sociedade sustentável enquanto a gente não se responsabilizar pelos danos causados pelo próprio sistema. Não ter a menor condição de acreditar que só saúde, educação e segurança vão resolver o problema do racismo no Brasil, sabe? Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que vem de uma família de gerações de serviço braçal. Tem gente. O Brasil não é. O Brasil, nos confins do Brasil, tem muita gente preta que não tem o que comer,
que não conhece essa discussão que a gente está tendo. Eu acho que, como uma mulher negra, como pessoa negra, a minha responsabilidade no combate ao racismo é mostrar para as pessoas o que é racismo. É escancarar o racismo que o sistema está cobertando todo esse tempo. Porque a gente acha na nossa bolha que todo mundo sabe. Não, mas isso todo mundo sabe. Imagina. Como assim? Você não... Quem não sabe que a Princesa Isabel. Muita gente! Muita gente! Então, falar sobre isso é importante. E mais que isso, estruturar a minha família. Estruturar, manter os meus amigos em pé, sabe? Tratar de quem está próximo, para a gente poder junto correr para alguém que está longe. Para a gente poder junto fazer qualquer tipo de mobilização pela morte de alguém, por exemplo. A minha estratégia de enfrentamento ao racismo, que é uma coisa também que de verdade eu eu tento não me responsabilizar porque não é minha responsabilidade o racismo. Enfim, a minha estratégia de enfrentamento ao racismo é falar sobre ser negra e viver minha negritude na melhor, na máxima, na maior maneira, da melhor maneira possível, dentro das minhas possibilidades, da minha subjetividade, é, enfim, é por aí, é juntar gente, sabe, juntar pessoas pretas. A união em toda a história humana sempre fez a força e sempre fará. Agora entrando num assunto um pouco mais profundo e mais baixo, revoltante, é possível ver ainda o descaso com a vida negra, como o caso da menina Ágata, ou o jovem que foi chicoteado no mercado, enfim, diversas notícias que saem todos os dias retratando o mesmo tratamento à vida negra. O que você pode comentar sobre isso? Então, é muito sensível para mim falar sobre isso, sabe? Tá num lugar muito delicado porque fica numa linha tênue dentro do meu coração entre o ódio e o ódio. Eu não tenho como falar que eu não sinto como se fosse um irmão meu, porque para mim é. Eu não sinto como se fosse a filha que eu adiei de ter até agora, porque eu quero ter uma estrutura muito melhor para fugir do racismo, mesmo sabendo que, por maior que seja essa estrutura, eu talvez não tenha condições de impedir que o Brasil mate a minha filha, porque é muito triste, sabe? É muito triste, mas o que mais dá mesmo é ódio. E eu espero que não interpretem esse meu sentimento de ódio como que seja isso que vai me mobilizar, porque eu falo de ódio para contrapor o amor que eu sinto por e a empatia que eu sinto por essas vidas que se foram, por essas famílias que se destroçam. Esse caso do menino do supermercado mesmo, dependente químico, sabe? A gente com políticas aí, ó, antidrogas, que, pelo amor de Deus, só pioram a situação, não tá funcionando há anos, é burro pensar que vai funcionar daqui a pouco. Não vai funcionar. Tá tudo em colapso, mas
a prepotência da branquitude não é capaz de parar e falar: opa, eu acho que não vai dar certo, eu acho que tem muito mais gente morrendo, né? Então não está funcionando, por que não? Eles estão, parece que se acostumaram, porque historicamente as pessoas se baseiam pela história, né? E historicamente é normal. Ah, mas é normal, todo povo tem guerra. Ah, mas é normal esses conflitos. Ah, mas. Não, meu Deus, sabe? Funcionou? Não funciona há, sei lá, 200 anos, 300 anos. Não tem funcionado esse tipo de abordagem. O grande. Aquela. Acho que é Gatsby, que teve nos Estados Unidos, que proibiram o álcool, foi uma desgraça, sabe? E assim, meu Deus do céu, como que acha que é muita coisa, sabe? É muita burrice matando gente. É difícil demais. O que você acha sobre os brancos que desenvolveram o peso na consciência e querem fazer parte e se manifestar dentro do movimento negro, querem entrar no movimento preto? Primeiro a gente tem que entender o que é movimento negro. O movimento negro não é uma instituição. Então, não é assim. Às vezes eu vejo as pessoas falando: nossa, cadê o movimento negro? O movimento negro não é assim, você liga no lugar, oi, alô, é do movimento negro. Não. Eu sou o movimento negro, outra pessoa negra que está lutando por moradia é o movimento negro. O gay negro que está lutando pelos direitos LGBT e também discursa sobre o racismo dentro da, 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 desse meio é do movimento negro. Então, o movimento negro é a mobilização de pessoas negras em prol da sua autonomia, dignidade, etc. e tal, tudo que essa que tem sido ceifado até agora, é, se mobilizando. Isso é o movimento negro. Então, não tem como uma pessoa branca fazer parte do movimento negro. Tem como a pessoa branca ser extremamente empática. E para isso ela tem que rever o quê? Os seus privilégios. Então, a pessoa branca que vai fazer parte do movimento negro não tem que vir lutar pela minha causa. Olha, não. Ah, então é o seguinte, eu sei que eu tô. Eu vou reivindicar, então, dentro do meu condomínio. Eu tô vendo aqui que não tem nenhum funcionário negro. Então, eu vou reivindicar isso lá, sabe? Enquanto as pessoas pretas estão procurando emprego. Então, ou ela parte do lugar dela de privilégio de é, abrir possibilidades, ou ela abre mão dos privilégios dela mesma. Tipo, uma modelo branca que precisa fazer uma campanha, o tema é África, e ela vai pôr um turbante, etc. Ela chegar e falar: olha, querida, ganhando o dinheiro que for, tá? Olha, querida, eu não vou fazer isso. Aliás, abrindo mão desse dinheiro, né? Porque eu tenho uma amiga negra que pode fazer. Eu posso fazer outra coisa dentro dessa campanha. Eu posso, não sei, ajudar a produzir. Que seja ganhar um cachê, que já seria um pouco esquisito, porém, até aí ainda é justo e negociável. Mas é abrir mão dos lugares de privilégio. Então, quando que uma pessoa branca vai fazer isso? A pessoa branca tem que se responsabilizar pelo que a família dela causou até aqui, pelo que os privilégios que ela até agora usufruiu e que tirou o espaço de pessoas negras, sabe? É a partir daí. Mas uma pessoa branca fazer parte do movimento negro é como um homem dizer que eu sou feminista. É esquisitíssimo, sabe? Pô, você pode ser empático e tal, mas
Como? Você é meu opressor, assim, sendo feminista, né? Eu diria, você é meu opressor se eu fosse feminista. Você é meu opressor, então como que você tá? Não, não faz sentido. Você acha que atualmente tem ocorrido o acréscimo do racismo exposto das pessoas na atualidade? Ou você acha que gradualmente estamos realmente diminuindo certas práticas que nós tínhamos, infelizmente? Então, eu acredito que o racismo não tenha crescido. Eu acho que agora todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo filma, todo mundo tem redes sociais. Então agora as pessoas que não acreditavam no racismo estão vendo todo dia. Porque todo dia tem um caso absurdo de racismo perto de você. Todo dia uma pessoa negra pode contar um episódio de racismo. Eu posso contar um episódio de racismo todos os dias, daqui para o final do ano e mais. Estou dando no final do ano só para uma data que eu cansaria. Diariamente eu posso contar um caso de racismo pregresso. E no final do dia eu posso contar um caso de racismo novo, se eu tiver saído de casa. Todos os dias. Então, eu acredito que as pessoas têm denunciado mais e por isso aparece mais. E também acredito que, voltando naquela pergunta, naquela questão do aumento da visibilidade, também é por isso, porque as pessoas têm denunciado mais. E as denúncias têm sido visíveis. E isso estimulou outras pessoas a denunciarem, sabe? Eu acho que por aí. Então, Lona, com essa última pergunta, nós encerramos o programa. Muito obrigado por você participar, por você tirar seu tempo para responder minhas perguntas. Eu sou muito grato por ter você aqui no programa. E se você que está ouvindo o programa está no YouTube, se inscreva, compartilhe com os amigos e nos ajude a crescer cada vez mais no mundo dos podcasts. E quanto a você, Luana, você tem alguma rede social que você queira divulgar, que você esteja sempre mais ativa? Luana Galdino, é assim que vocês me encontram nas redes sociais. A rede que eu curto mais é o Instagram, então deem uma olhada lá, na Luana Galdino. E as suas considerações finais e obrigado novamente por participar. Eu amei participar, fiquei muito feliz e honrada pelo convite. Muito obrigada mesmo, Pedro. É demais. E ainda quero ir para o Pará, hein? Belém, Belém, me aguarde. Quero ser muito feliz aí nesse lugar. É o que eu desejo para todo mundo. Sejam muito felizes mesmo. Então, pessoas, esse foi mais um Tauruscast. Espero ver vocês na próxima. E em breve estarei trazendo mais entrevistas, mais programas, dando um raio-x na nossa sociedade atual. Obrigado, até a próxima.